A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos nesta manhã, já preparados para orar. Evangelista Odete cumprimentando a todos com muita alegria. Recebam a doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta paz maravilhosa, esta paz que excede todo o entendimento, que a mão do Senhor te alcance, que a paz do Senhor chegue até você, entrando no teu coração, levando alegria para este coração contristado, amargurado, pesaroso, angustiado, aflito, desesperado, desesperançado. Muitas vezes é assim que muitos se encontram, mas que a paz, esta paz maravilhosa, vá ao teu encontro, chegue até você, levando o que há de melhor, que são as bênçãos de Deus, segurança, proteção, alegria. Que você possa ser perseverante, não desista, não, por mais difícil que esteja, não desista. Continue firme neste propósito, continue firme servindo a Deus, continue investindo em oração na tua casa. Você está se preparando? Vai levar o filho para a escola? Depois você vai trabalhar em casa, vai sair fora para trabalhar? Não importa qual seja a tua profissão, o teu trabalho, que a mão do Senhor possa te alcançar neste dia, que o Senhor possa guardar a tua vida, guardar a tua entrada e a tua saída. Muitas das vezes nós saímos de casa. Quantas pessoas que já saíram para trabalhar e não voltaram? Quantas pessoas que saem para passear ou para viajar e nem chegam ao destino? Mas hoje nós temos a oportunidade de orar ao Senhor e pedir: Senhor, guarda a minha entrada e a minha saída. Guarda a minha vida. Guarda por onde eu andar, por onde eu passar, aonde eu colocar a planta do meu pé. E que tudo que eu fizer no dia de hoje, Senhor, eu seja guardado e protegido pelas suas mãos poderosas. Que o Senhor possa guardar a tua vida, te guardar no trabalho, possa guardar a tua casa, possa guardar teus filhos, possa guardar aquele que vai para a escola, aquele que vai para a faculdade, aquele que está aí à procura de um emprego, aquele que, quem sabe, está se preparando aí para um concurso, aquele que já passou, foi chamado, quem sabe vai começar ou já iniciou no trabalho, ainda está encontrando dificuldades, são os primeiros dias, as primeiras semanas de trabalho, não está sendo fácil. Que o Senhor possa te abençoar. Nós vamos orar neste momento, nós vamos clamar ao nosso Deus. Deixe tudo que você está fazendo, uns minutinhos apenas. Vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir ao Senhor para guardar a nossa vida, a vida daqueles que nós amamos. Ore a Deus. Nesta oração apresente as crianças, os da tua casa, os da tua vizinhança, os que são parentes e as demais crianças. Crianças que têm pais drogados, pais alcoólatras, crianças que não têm um lar para morar, crianças que estão lá no orfanato, crianças que estão lá na responsabilidade do conselho tutelar, quem sabe chorando, querendo ver os pais, mas os pais perderam a guarda. Vamos orar por essas crianças, vamos orar pelos idosos, pelos lares, pelas famílias, vamos orar por aqueles que estão em volta de nós. Muitas das vezes nós deixamos de ajudar as pessoas que estão ao nosso lado. Muitas das vezes nós, na negligência, somos negligentes. Deixamos de ajudar a própria família para ajudar os estranhos. Não, ajude a família. Comece pela tua família, invista em oração, invista dando bons conselhos, invista sendo o exemplo, o espelho, para que uma pessoa necessitada possa se espelhar em você. Quantos lares que gostariam de ser felizes, que o teu lar, que a tua casa, que a tua família seja espelho para outras pessoas. Nós podemos usar até esta palavra, seja você um canal de bênção. Por onde você passar, fale do amor de Cristo, ore pelas pessoas, ajude as pessoas.
seja um auxílio para alguém, ajude alguém, aconselhe alguém. Quando alguém se aproximar de você, que possa encontrar em você o que eles não encontram, quem sabe na própria família. Alguém que esteja disposto em ouvir, em ajudar, em auxiliar, em aconselhar. Tem pessoas que estão por aí muito diferentes de nós, estão desesperadas, olham para um lado e para outro e não conseguem encontrar ninguém que possa pelo menos fornecer um endereço. Então a palavra do Senhor diz, olha, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. A Bíblia fala isso. Então vamos sair de casa hoje com um propósito diferente. Eu quero ser melhor do que eu tenho sido todos os outros dias. Mas esse melhor que você quer ser, comece pondo em prática dentro da sua casa. Seja uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma irmã melhor, uma pessoa melhor. Seja melhor para aqueles de dentro da tua casa. E depois você leve isso por onde você passar, por onde você andar. Como vendedor, seja um bom vendedor. Como um profissional, desempenhe bem o teu trabalho. Seja responsável por aquilo que você faz. Não faça de qualquer jeito porque você ganha pouco. Não faça de qualquer jeito porque não te dão valor. Não faça de qualquer jeito porque as pessoas te criticam. Não faça de qualquer jeito porque as pessoas não reconhecem o teu talento, o teu esforço, a tua dedicação. Não, faça bem feito. Tudo o que você fizer, faça bem feito. Nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor para Deus transformar as nossas vidas. Nós vamos pedir exatamente isso. Senhor, eu quero ser melhor. Para te servir, eu quero te servir melhor do que eu tenho te servido. Quero ser obediente, quero ter temor. Eu quero ser uma pessoa boa, seja dentro da minha casa, seja para os da minha família e até para os de fora. Peça ao Senhor. Se nós não temos esta capacidade, nós podemos pedir ao Senhor e Ele vai nos dar. A palavra do Senhor diz que Jesus estava no monte, orando com alguns dos seus discípulos. E a multidão se reuniu lá embaixo, no pé da montanha. E Jesus passou por alguns dias e o povo ficou lá. Quando ele desceu, uma multidão estava aguardando ele lá no pé da montanha. E no meio daquela multidão tinha um pai. Um pai que segurava um filho. E ele logo já em alta voz gritou para Jesus: me socorre, me ajuda, Senhor. Olha, o meu filho, ele é uma criança, ele é epilético. Ele dá crises de epilepsia. E ora ele cai na água, ora no fogo, e eu não consigo mais olhar e ver o meu filho neste grande sofrimento. E durante o período que o Senhor não estava aqui, eu trouxe ele para que os discípulos orassem por ele. E os discípulos oraram, mas não aconteceu nada. O homem estava frustrado. Trouxe, os discípulos orou, mas o menino continuou dando os ataques, tendo as convulsões. E ele espera que o Senhor responda alguma coisa. E o Senhor fica olhando para ele em silêncio. A multidão é muito grande, mas o Senhor fixa os olhos nele, porque o Senhor conhecia e sabia a necessidade daquele pai. E de repente, repentinamente, ele novamente conversa com o Senhor, dizendo: olha, Senhor, eu trouxe ele, seus discípulos não fizeram nada, não puderam fazer nada. Só que eu olho para o meu filho e vejo, ele é só uma criança, Senhor, e está sofrendo. Me ajuda na minha fé. Olha que coisa tremenda, olha que palavra forte é essa. Ele pede a Jesus, ele pede ao Senhor: me ajuda, Senhor, na minha fé. Se o problema é comigo,
Se está faltando fé em mim, me ajuda para que eu alcance a bênção para o meu filho, para que eu alcance o milagre. Imediatamente, Jesus então responde para aquele pai: venha, venha, traga-me o menino. E ele apressou os passos e trouxe o menino, e quando chegou com o menino perto de Jesus, Jesus tocou sobre o menino. E ao tocar sobre o menino caiu. Deu ali a convulsão. E a Bíblia diz que chegava a espumar pelo canto da boca. Mas o Senhor repreendeu. Não era apenas uma enfermidade, mas era um mal espiritual. Estava ali na vida do menino. O Senhor repreendeu. Veja que a Bíblia não diz o Senhor curou, mas a Bíblia diz o Senhor repreendeu o mal. E o menino se levantou liberto, curado. E então ele entrega ao pai: aqui está o teu filho. Está curado, está livre. E a multidão toda glorificou o Senhor. Então tudo que nós pedirmos ao Senhor, crendo, receberemos. Você quer ser melhor, mas não sabe o que fazer. Então peça ao Senhor: Senhor, me oriente. O que eu devo, Senhor? Eu quero mudar. Me dá sabedoria, me dá entendimento. Abra a minha mente, abra a minha visão. A visão espiritual. Porque a visão física nós temos. Nós olhamos e parece que tudo está certo. Parece que tudo está normal, mas não está. Nós estamos rodeados pelo mal. A morte, o destruidor, o devorador rodeia a nossa casa, rodeia a nossa família. E nós não conseguimos ver, porque nós só vemos o físico, não vemos o espiritual. Então vamos pedir ao Senhor: mostra-me, Senhor, aonde que eu devo, Senhor, melhorar. Eu quero mudar, mas como que eu devo fazer? Me ajude, me oriente, me dê sabedoria. Peça ao Senhor tudo o que você pedir. O Senhor Ele vai te conceder. Vamos orar ao nosso Deus? Antes eu quero deixar uma palavra bonita para o coração de cada um. 88 de Salmos. Essa palavra é forte, é maravilhosa. Olha os salmistas. Olha os salmistas orando. São os filhos de Coré quem escreveu este salmo. E os salmistas, ele diz: ó Senhor, Deus da minha salvação, de dia e de noite eu clamo diante de ti. Chegue a tua presença a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma, ela já está farta de males. E a minha vida já está à beira da morte. Estou com os meus dias contados para descer à sepultura. Olha aí que situação ele se encontrava. A Bíblia não diz que eles estavam doentes. A Bíblia não diz que eles estavam oprimidos. A Bíblia não diz que eles estavam cancerosos ou com doenças crônicas. Mas ele está dizendo: Senhor, eu já estou com os meus dias de vida contados. Os meus dias estão contados, como aqueles que descem a cova. E aqui ele está pedindo a salvação. Aqui ele está pedindo a misericórdia do Senhor. Aqui ele está pedindo: Senhor, salva-me. Senhor, guarda-me. Senhor, proteja-me. Aqui ele está pedindo a ajuda dos céus. Tu és o Deus da minha salvação. E eu estou agora, Senhor, clamando. E que chegue a minha oração, que é feita de dia e de noite. Chegue diante de ti. Que o Senhor possa inclinar os seus ouvidos e ouvir o meu clamor, pois a minha alma está farta. Sabe quando você está indignado, revoltado, triste, abatido? Você diz: olha, estou farta de toda esta bagunça. Eu não suporto mais o sofrimento. Eu não suporto mais a malcriação deste filho.
Eu não suporto mais as brigas dentro do meu lar. Eu não suporto mais, Senhor, viver nesta miséria, nesta escassez. Trabalho tanto, me esforço tanto e tudo que eu ganho não dá para nada, Senhor. Estou cansada. Eu estou farta desta vida de necessidade. Assim eram as palavras usadas pelo salmista. Ele estava dizendo: eu estou farto de tantos males. Eu vejo tanto mal ao meu redor. Eu vejo tanto mal diante de mim. Eu estou farto, Senhor, de tanto mal. Eu não aguento mais ver a maldade. Eu não aguento mais o sofrimento. Eu sei que tem muitos que vão nos acompanhar na oração desta manhã, que estão também dizendo ao Senhor: estou farta, Senhor, de esperar. Eu não aguento mais esperar por algo que não vem, por respostas que não chegam. Eu não aguento mais, Senhor, orar por este filho e ver este filho cada vez mais se afundando, cada vez mais em perigo. Eu não aguento mais orar, Senhor, pela minha própria vida e sentir tanta dor, estar tão enferma. Então hoje é o dia de colocar um ponto final em tudo isso. Estou farto. O salmista, ele disse: eu estou farto de tantos males. E eu já estou quase como aqueles que descem à sepultura. A minha vida já está à beira da morte. E ele estava cansado de ver o mal. Nós estamos cansados de ver tanto mal nos rodeando, nos cercando, de ver-nos diante do perigo todos os dias. Nós vamos pedir ao nosso Deus, maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, nos colocando diante da sua presença. Pai querido, Pai amado, que a mão divina do Senhor, ó Deus, possa nos alcançar neste momento. Alcança, Senhor, este lar, esta casa, esta família. Alcance este que está orando neste momento conosco. Este que é um inscrito do canal Mulheres Intercessoras e que ora todas as manhãs. E nós estamos convidando para que eles se ajuntem a nós todas as manhãs e orem. O salmista está dizendo: olha, Senhor, que os seus ouvidos estejam inclinados para as minhas súplicas, para as minhas orações, para as minhas petições, porque eu oro ao Senhor todos os dias. De dia e de noite eu tenho orado. E eu me vejo cercado pelo mal. E eu me vejo cercado pela morte. Eu estou como aqueles com os dias contados para descer a cova. Pai, quantos que estão entre a vida e a morte? Quantos hospitalizados? Quantos desenganados pelos recursos humanos? Quantos que já, Senhor, investiram tanto na saúde? Receberam alta e foram para casa, mas está aí o problema. De tempo em tempo tem que voltar, de tempo em tempo tem que mudar os medicamentos, a medicação. Está aí, Senhor, fazendo quimioterapia, radioterapia, hemodiálise. Quantas pessoas que não têm mais saúde, não têm mais vigor, já perderam a esperança, não podem mais se alimentar. Muitos se alimentam por sondas e outros estão aí, Senhor, quase que vegetando em cima desta cama. A família já não sabe mais o que fazer. Todos já estão cansados e estressados de revezarem pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. E a família já não sabe mais o que fazer. Muitos pais estão até pagando um enfermeiro, uma enfermeira para ajudar no revezamento, no cuidado que esta pessoa necessita. É uma criança, é um jovem, é uma pessoa que foi vítima de um acidente, está aí, Senhor, tetraplégico, paralítico.
está em cima desta cama, sem poder se movimentar. Olha quantas pessoas que está criando até feridas, Senhor, por ficarem deitados na mesma posição. Quantos, ó Deus, totalmente imóveis, só gemendo. Lá dentro deste corpo, Senhor, tem uma alma gritando por socorro. E aqui ao lado desta cama, neste quarto do hospital, neste UTI, neste CTI, tem mães, tem pais, tem familiares, orando e chorando por estas vidas, Senhor, que estão em sofrimento. Meu Deus, que a mão do Senhor possa vir dos altos céus, Pai. Socorrer, livrar, proteger, guardar, cuidar, zelar, meu Pai. E até mesmo resgatar aqueles que estão em perigo, correndo o risco de perderem suas vidas. Estão aí, ó Deus, aguardando, meu Pai, por um grande livramento, aguardando pela cura, pelo milagre, pela ajuda dos céus. Olha para os que vivem sozinhos, olha para aqueles que estão nos asilos, lá em cima de uma cama, Senhor. Os funcionários são poucos. E às vezes, meu Deus, devido à doença, devido ao problema de saúde, devido a problema mental, são os pacientes que mais sofrem por serem agressivos, por serem violentos, por serem pessoas difíceis de lidar. Quantos, Pai, que agem desse jeito porque estão revoltados? A família colocou aí no asilo e nunca veio visitar. E quando vem, nem fazem questão de ver, porque sabe que a situação, Senhor, não é fácil olhar para o pai, para a mãe com idade avançada, para a sogra, para o sogro, para um tio, para um familiar, para um irmão mais velho. Quantos que vêm até trazer, meu Pai, medicamentos, fraldas geriátricas, entregam na portaria, mas nem entram para ver. Porque sabem que o estado desta pessoa não é, Senhor, dos mais agradáveis para ser contemplado. Que a mão do Senhor, ó Deus, possa alcançar estas vidas. Pai, o nosso desejo é de ajudar. Aquele pai que o filho era epilético, ele trouxe aos discípulos, e os discípulos estavam dispostos em ajudar. Eles oraram. Mas o menino continuou doente, porque não se tratava apenas de uma doença física. Ali era de ordem espiritual. E o próprio Jesus depois então explica aos discípulos, porque eles ficaram indignados. E eles disseram: mestre, nós não entendemos, nós oramos, nós fizemos como o Senhor nos ordena. Nós fizemos exatamente como o Senhor também faz. Nós oramos, mas nada aconteceu. Jesus, vendo que eles estavam indignados por não ter acontecido nada, Jesus então explica aos discípulos dizendo: olha, tem castas de demônios, tem espécies de demônios, tem qualidades de demônios que agem no corpo físico como se fosse uma doença, mas está agindo ali espiritualmente. E esses sintomas não aparecem nos exames. Esses sintomas não saem com remédio e nem com uma oração. Tem castas de demônios que para sair tem que ser com oração e com jejum. Tem que ser com propósito. Não é só pôr a mão e expulsar. São castas. São demônios que resistem. E nós vemos nos nossos dias, nós vemos nessa geração, Senhor, castas de demônios dentro dos lares, castas de demônios dentro dos hospitais, das maternidades, dos prontos-socorros, até mesmo nos postinhos de saúde. Castas de demônios que atuam, Senhor, na nossa nação. São demônios que nós oramos, expulsamos, mas eles resistem. Existem castas de demônios, existem legiões de demônios.
demônios resistentes, que mesmo orando e expulsando, eles permanecem ali. Nós vemos a passagem do gadareno, que estava tomado por uma legião. Jesus chegou, expulsou, mas o diabo resistiu. E quando o diabo viu que não tinha jeito, ele implorou, dizendo: deixa-nos ficar. Mas Jesus disse: olha, eu não mando, eu te ordeno, saia. E então aquela legião pede a permissão. Eles não saem simplesmente, eles pedem a permissão. Então permita-nos, ó Filho de Deus, entrarmos na manada de porcos. E eram mais de 2.000 porcos que estavam ali. E aqueles demônios entraram na manada de porcos e se precipitaram no mar. Então eram muitos demônios. Demônios que vieram para destruir uma vida somente. Senhor, quantas legiões de demônios, Pai, estão aí, Senhor, rodeando a nossa nação, rodeando os lares, as famílias, os doentes, os enfermos, os que estão trabalhando, os que estão descansando. Nós oramos nesta manhã e pedimos ao Senhor que venha nos guardar deste mal, venha nos livrar, Senhor, destes males. São das castas de demônios, das legiões de demônios, que não é vista com os olhos físicos. Seria provavelmente horrível se nós pudéssemos ter esta revelação de ver a quantidade de demônio que rodeia a nossa casa. Nós ficaríamos apavorados. Quantidade de demônios, as castas de demônios, que são demônios que vêm, ó Deus, especificamente para destruir. Se nós olhássemos dentro dos hospitais e pudéssemos ter a visão da quantidade de demônios que lutam ali com os familiares, com os doentes, com os médicos, com os enfermeiros. É por isso que as pessoas chegam no final do dia e estão exaustas. Porque ali, Senhor, é uma batalha espiritual. É os médicos tentando recuperar as vidas, é os médicos tentando salvar pessoas. E as legiões, as castas de demônios resistentes, lutando, Senhor, para ceifar. Se nós, seres humanos, pudéssemos ter este entendimento, Pai, nós oraríamos muito mais. Porque teríamos medo, sabendo o que nos rodeia e nos cercam 24 horas. Quantos pais que não têm ideia das castas de demônios que já estão aí atuando, rodeando, cercando seus filhos desde pequenos. Está aí, Senhor, cercando e rodeando lares, cercando e rodeando famílias há anos, há décadas. Está aí aguardando para destruir. Por isso que tem muitas pessoas que saem de casa para trabalhar e não voltam. Saem de casa para uma viagem, para um passeio e não chegam no destino. Ficam no meio do caminho. Não dá tempo da família despedir. São ceifadas, são tiradas, são, ó Deus, brutalmente tiradas do meio da sua família. Olha quantas crianças correndo perigo. Olha quantos idosos correndo perigo. Olha quantos correndo perigo dentro da própria casa. Olha quantos correndo perigo lá no seu trabalho. O Senhor possa livrar no dia de hoje, Senhor. Livra dos acidentes. Livra dos perigos. Livra dos invejosos. Livra-nos, ó Deus. Nos livra, Pai, destes males invisíveis. Nos livra das legiões que nos rodeiam, destas castas que estão aí, Senhor, impregnadas dentro de muitas das repartições públicas, das escolas, das faculdades, dos hospitais.
Olha quantas vidas, Pai, mal, que passam mal. Às vezes nós sentimos mal, mas a nossa mente, Senhor, não conseguimos ver com os nossos olhos. Por que nós nos sentimos tão mal ao entrar em algum ambiente, ao entrar numa casa, ao se aproximar de pessoas, no ambiente onde estudamos, trabalhamos? Quantas das vezes os filhos reclamam: me senti mal na escola, me senti mal na sala de aula, me senti mal com aquele professor, me senti mal ao lado daquelas crianças. Quantas das vezes esta criança entra em pânico e a escola, a direção tem que entrar em contato com os pais mandando buscar, porque sentiu mal, mas ela não sabe explicar o porquê. São as legiões, são as castas de demônios que nos rodeiam, porque os demônios são reais, não é uma história, não é contos, é verdadeiro. Estão aí, Senhor, demônios lutando contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa vida. Quantas pessoas que amanhecem, Senhor, e saem de casa irritadas, a irritabilidade está à flor da pele, estão irritados com todos. É um perigo este homem sair desta forma, esta mulher, esta criança, esse jovem, sair de casa irritado desse jeito. Sair com a moto, sair com o carro. Que o Senhor possa ter misericórdia. O salmista, ele está dizendo: chegue à tua presença a minha oração, inclina para mim os teus ouvidos e ouça o meu clamor, pois a minha alma, Senhor, ela está farta de males. Eu sou rodeada, cercada pelo mal todos os dias, e a minha vida já à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou um homem sem força, diz o salmista. Quantos que já estão aí, Senhor, esgotados, estressados, pessoas que já chegaram no seu limite, pessoas que já desistiram de viver, pessoas que têm pedido a morte, pessoas que têm até mesmo tentado o suicídio. Quantas pessoas que já tentaram o suicídio, não aguentam mais viver, uma vida de miséria, uma vida de fracasso, de derrota, de decepção. Mas que a mão do Senhor possa alcançar neste dia, meu Pai, os nossos ouvintes, os inscritos do canal, aqueles que os nomes estão nos pedidos de oração. Alcance a nossa família, alcance, Senhor, os da minha casa, o meu marido, a minha mãe, a minha sogra, meus filhos, minha nora, meu genro, meus netos. Alcance os meus vizinhos, suas famílias, seus familiares. Alcance os amigos, parentes, os que têm nos enviado, Senhor, mensagem pedindo oração. Quantas pessoas em depressão, em ansiedade, em crise, em pânico, em desespero. Quantos tomados pelo medo, quantos em traumas, quantos enlutados, Pai, que choram por causa da perda, até dia de hoje não foram consolados. Pessoas que perderam parentes, filhos que perderam pais, pais que perderam filhos, que choram já há anos, meu Pai, ainda não foram consolados e confortados. Está aí esse coração ferido. Cada vez que olha para a foto daquele filho que partiu, entra em pranto. Já foi. As mágoas estão ali, Senhor, a tristeza, a revolta. Mães que deixaram de viver depois que perderam seus filhos. Filhos que deixaram de viver depois que perderam seus pais. Filhos que nada mais fazia sentido nas suas vidas, caíram nas drogas. Outros caíram nos vícios do álcool, hoje são alcoólatras, vivem, Senhor,
caído pela sarjeta. Quantos que amanhecem, Senhor, nas Cracolândia, nos becos, nas ruas, nas praças, aonde se juntam para usar drogas. Tudo isso porque perderam, Senhor, o prazer de viver. Foram as perdas, os prejuízos que muitos já tiveram. Olha para esta família que foi completamente destruída depois que o pai ou a mãe faleceu. Os irmãos se brigaram, a inimizade tomou conta, ninguém mais se conversa. É só ódio, é só raiva, é só rancor, é só vingança. Olha quantos lares, um para um lado e outro para outro. Filhos que moram dentro de casa com pais que não conversam com seus pais. Pais que entram e saem de dentro de casa e nem cumprimentam os seus filhos. Maridos revoltados, indignados com a esposa. Homens agressivos, brutos. Homens que agridem a família, espanca a esposa. E isto, Senhor, acontece dentro do lar de muitos cristãos, mesmo conhecedores da palavra, mesmo pregadores do evangelho. Tem homens que agem desta forma. São pessoas que não são libertas. São pessoas que precisam ser libertas. São pessoas que precisam de uma transformação em suas vidas. Esta criatura precisa sair de dentro de si. Essas legiões, estas castas de demônios que resistem, precisam ser expulsas deste lar, desta casa, do meio desta família. Pai querido, que a mão do Senhor neste dia possa alcançar as vidas e que o Senhor possa operar milagres. Libertando, transformando, renovando, restaurando, restituindo aquilo que muitos perderam, que foi a paz, a alegria, a felicidade. Quantas viúvas que precisa, Pai, não apenas ser consoladas e confortadas, mas precisam de ajuda, estão sofrendo sozinhas. Quantas viúvas que precisam do socorro divino. Quantos que se encontram em situações difíceis. O salmista está dizendo, olha, eu já me conto na fila daqueles que em breve vão descer à sepultura. Os cancerosos, as crianças cancerosas, famílias inteiras tratando de doenças contagiosas que passou de um para o outro. Pessoas, ó Deus, com esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson. Pessoas até com diabetes. Diabetes também mata. A obesidade também mata. Pessoas, ó Deus, que estão aí sofrendo da tireoide. Tireoide também desencadeia muitos outros problemas de saúde no corpo de uma mulher ou de um homem. Quantas pessoas que não têm saúde? Tireoide que precisa ser controlada. Quantos que estão aí, Senhor? Tão esgotados, estressados, chegaram no limite, a ponto, Senhor, de ir para cima de uma cama, de tanto lutar, de tanto se esforçar e não ter resultado. Olha quantas pessoas frustradas porque nenhum dos seus sonhos foram realizados. Tantas promessas e nada aconteceu. Tanta luta, tanto esforço para nada, Senhor. Estão aí rodeando em círculo, se arrastando em círculo, nada consegue. E quando parece que algo vai acontecer de bom, vem o sabotador, vem o matador de sonhos, vem o mal influenciador, vem o mal intencionado, vem aquele que rouba a bênção, vem aquele que devora, fazendo gastar com doenças, fazendo gastar. Quantos pais fazendo empréstimos para arrumar dinheiro, para pagar fiança, tirar os filhos da cadeia?
Pagaram um advogado para tirar os filhos da confusão que eles se meteram. É o devorador, aí está o matador de sonhos. Aí está o devorador, meu Pai, dentro do lar, no meio da família. Que o Senhor possa nos livrar desses males. Que o Senhor possa nos livrar de todos os tipos de males, sejam eles que nos atingem fisicamente ou espiritualmente. Pai, nós colocamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, aqueles que nós amamos, nós colocamos, meu Pai, o Brasil, o povo brasileiro nas suas mãos, as autoridades, os governantes, aqueles que estão no poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. Eu coloco a Elisama e os advogados, Pai, que nesta terça-feira estarão indo para Brasília, estarão indo para o Distrito Federal, apresentar ali os seus trabalhos, ajudar aqueles que precisam ser ajudados. Que a mão do Senhor seja sobre eles, guardando, Pai, guardando eles no primeiro voo desta manhã de terça-feira. Que o Senhor possa guardar a vida deles, Pai, que vão estar ali durante toda esta semana. Que o Senhor possa ser com eles tudo o que eles fizerem, Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Abençoa Elisama, seus companheiros, colegas de trabalho, profissionais como ela, que estarão ali também, Senhor, apresentando os seus trabalhos. Que o Senhor possa abençoar a todos. Este pai, esta mãe, este trabalhador, esta diarista, essa faxineira, essa vendedora, este que é um vendedor ambulante, este que trabalha por conta própria, que vai sair na manhã de hoje para trabalhar. Que o Senhor possa abençoar, guardar, livrar e proteger. É o nosso pedido e a nossa oração. Este médico, este enfermeiro, que agora às 7 da manhã vai estar assumindo o seu plantão. Aqueles que trabalharam pela madrugada vão para casa descansar e muitos vão até para o segundo trabalho. Meu Deus, quantos, Pai, que precisam de ajuda e de socorro neste dia. Guarda as crianças nas escolas, ao entrar e ao sair, os professores, os pedagogos, os psicólogos, diretores, vice-diretores, todos que trabalham na secretaria ou nas salas de aula, nos berçários, nas creches, nos CMEI, nas faculdades, escolas e colégios estaduais. Guarda, Senhor. Guarda na área da educação. Guarda também na área da saúde, nos postinhos de saúde, nos prontos-socorros. Aqueles que estão aí, Senhor, nas ambulâncias, trabalhando nas emergências, socorrendo vidas, os bombeiros, policiais, os militares. Guarda a vida, Pai, de cada cidadão brasileiro. Lá no Nordeste, no Leste, Oeste, no Norte, aqui no Sul do Brasil. Guarda as nossas vidas, livra-nos dos temporais, das tempestades, dos perigos, dos ataques espirituais. Aqueles que estão, ó Deus, passando por um momento difícil, lutas, provas, doenças, enfermidade, desemprego. Estão aí, ó Deus, sendo atacados espiritualmente. Quantos em batalha espiritual, Senhor, que não conseguem vencer? As batalhas espirituais, elas não são vencidas com as armas deste mundo. É com oração e jejum. A depressão se vence orando e chorando aos seus pés. A ansiedade nós conseguimos controlar por meio da oração, orando, se apresentando ao Senhor. E o salmista, ele diz: eu estou farto de tantos males. Ouve, Senhor, a minha oração, porque eu já estou me ajuntando com aqueles que estão contados para descer a cova. Quantos que precisam, Pai, do socorro urgente?
Que a mão do Senhor possa alcançar a todos. É o nosso pedido, é a nossa oração neste dia, nesta manhã, nesta terça-feira, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Que a mão do Senhor te alcance, que a bênção do Senhor chegue até você, o teu lar, na tua casa, no teu local de trabalho, nas estradas aonde você está, aí na cadeia, na delegacia, nos presídios masculinos e femininos, aí nos asilos, nas casas de repouso, nos prontos-socorros, nos postinhos de saúde, onde quer que você esteja, numa rodoviária, num aeroporto, nos portos, onde quer que você esteja, que a mão do Senhor te alcance. Nas estradas, nas BRs brasileiras, viajando, os caminhoneiros, motoristas de ônibus, que o Senhor possa guardar, livrar e proteger vocês dos acidentes e dos males. Que Deus abençoe a todos vocês. Olha, não saia sem deixar o teu like, o teu joinha, curta. Deixa aí a tua curtida, deixa aí o teu like, para nos ajudar aqui no canal. É tudo que nós pedimos a vocês. Deixe o like e compartilhe esta oração com o maior número de pessoas que vocês puderem. Manda para as famílias, para os conhecidos, para os vizinhos. Mande para alguém que você sabe que precisa do socorro divino, que está precisando de uma bênção. Seja um canal de bênção, ajude essas pessoas a serem alcançadas pelas mãos divinas do Senhor. Compartilhe esta oração. Esses 40 minutos de oração não serão em vão. Compartilhe a oração e eles vão ser alcançados. Você receberá a tua bênção e eles também serão abençoados. Você pode aproveitar aí o espaço dos comentários e deixar o teu nome, o nome da tua família, o nome de alguém que precisa da bênção de Deus. Deixa aí para nós apresentarmos nas próximas orações. E aqueles que ainda não são inscritos, nós convidamos vocês a se inscreverem. Inscrevam-se. Acione o sininho para não perder nenhuma notificação. A notificação são as orações. E vocês estão vendo, as nossas orações são exatamente essas. Nós não estamos aqui profetizando, nós não estamos aqui fazendo as pessoas ficarem com medo, mentindo, enganando ninguém. Nós estamos aqui orando uns pelos outros. Esse é o nosso trabalho. Eu não sei se agrada a você, mas esse é o nosso trabalho, sem mentira e sem engano. Nós oramos, não viemos aqui falando línguas, profetizando, prometendo isso ou aquilo para ninguém. Nós oramos, nós convidamos vocês para orar e nós oramos, apresentamos a necessidade de cada um, o problema de cada um. E nós colocamos tudo na mão do Senhor. Quem vai abençoar, quem vai operar o milagre é o nosso Deus. Quem vai realizar a obra é o nosso Deus. Porque o homem não pode fazer nada. Eu já comentei aqui em outros vídeos que nós temos que ficar muito atento a esse tipo de coisa, a esse tipo de engano, a esse tipo de mentira. Pessoas que vêm falando línguas, eu não sou contra. Mas na nossa oração particular com Deus. Porque as línguas estranhas é para edificar. Não adianta eu vir falar língua estranha aqui que você não vai entender nada. Então vai ficar só aquele barulho. E você não vai entender. Eu tenho que orar, eu tenho que trazer versículos da Bíblia na minha oração. Eu vou orando, é o gemido do crente na presença de Deus. E você vai entendendo, e você vai sendo envolvido, e você vai compreendendo. É verdade. É assim, muitos passam luta, muitos passam prova, mas olha a promessa de Deus. Deus promete socorrer, Deus promete ajudar, Deus promete salvar. E a oração que você entende. As pessoas hoje se deixam levar por aquilo que todo mundo acha que é certo. Está dando certo, mas Deus não está provando. E é o que acontece nos dias de hoje. Nós não queremos vir falar, perder o nosso tempo de ficar falando mal de ninguém. Porque isso não adianta de nada. Não é porque vamos falar que as pessoas vão deixar de fazer isso. Mas cuidado, porque o inimigo está usando muitas pessoas para enganar. São falsos profetas.
São pessoas que dizem que estão orando, mas na verdade é uma oração contrária. Estão aí fazendo oração contrária. Por isso que nada dá certo na tua vida. Porque você está aí pisando nos passos de alguém que está de forma errada. A palavra do Senhor diz, olha, pedis e não recebeis porque pedis mal. Muitas das vezes está falando língua estranha e está ali dizendo, olha Senhor, que o mal que fizeram, que volte para ele. Que aquele que fez mal para mim, que morra. Deus não faz nada disso não, é oração contrária. Deus não vai matar o teu familiar porque ele falou mal de você. Deus não vai matar o teu familiar porque ele comprou e não pagou e deixou o teu nome sujo. Não, Deus não fica fazendo esse tipo de coisa, não. E não adianta pedir para Deus que Deus faça isso, porque Deus não vai fazer. Já pensou? Se Deus fosse vingativo? Se Deus se vingasse de tudo que fazem, de todos que fazem mal para nós, não existia mais ninguém na face da terra. Porque não precisa você ser inimigo de ninguém para as pessoas fazerem o mal para você. Então não é assim que a gente ora pedindo, Senhor, alcance a todos. Alcance aqueles que vivem numa crença, aqueles que vivem numa religião, aqueles que são verdadeiramente cristãos, que lhe serve, que lhe obedece, que examina as escrituras sagradas, que tem entendimento, que tem sabedoria. É assim que nós temos que orar. Porque quem vai fazer a obra é Deus. O homem não tem poder de fazer nada. Tome muito cuidado. Muito cuidado com quem está orando aí, entregando profecias falsas, dando bênção para quem está com a vida errada. Hoje ainda eu ouvia uma pessoa falando e eu concordo. A pessoa estava fazendo um comentário e ela colocou, olha, você viveria dentro de uma casa imunda? De uma casa cheia de rato, de uma casa cheia de barata? Claro que não. Uma casa cheia de lixo? Você deitaria numa cama tudo suja, fedendo? Não. Como é que a gente quer que Deus venha abençoar a gente se a gente não quer se consertar? Como é que Deus vai derramar bênção num corpo que está imundo? Precisa ser lavado, precisa ser mudado, precisa ter ali um trabalhar de Deus, uma libertação. O Senhor libertou o gadareno e ele ficou, porque a consciência dele voltou, ele estava nu. E a Bíblia diz que quando os discípulos e o povo chegou, ele já estava vestido. Jesus já tinha providenciado ali uma muda de roupa para ele, porque ele estava nu. Quando Jesus foi ter com ele, expulsar os demônios dele, ele estava nu, sem roupa, tomado por uma legião. Mas quando as pessoas começaram a chegar e ver o gadareno liberto, ele já estava vestido e em sã consciência. Então, quando o Senhor entra numa casa para trabalhar, primeiro é a limpeza, para depois ele derramar as bênçãos. Então, cuidado. Às vezes está em pecado, está em prostituição, está roubando, está mentindo, está enganando. E tem os profetas aí dizendo, olha, eu estou te abençoando, eu vou te dar um carro, eu vou te dar uma casa. Olha para o profeta, vê o que o profeta tem. Ele não tem nada. Ele só quer ganhar o teu like para poder ganhar dinheiro no YouTube. Porque quanto mais likes, se é um canal que monetiza, ele vai ganhar. Vai ganhar aí R$1.000, 2.000, 3.000. Tem pessoas que ganham muitos mil, né? Pessoas que ganham dinheiro aí com o YouTube. Mas assim, desta forma, atraindo as pessoas simples, as pessoas ingênuas que estão acreditando em um mentiroso, em um enganador. Fala línguas. Eu sou o Deus que falo contigo. Mas você está em pecado. Deus não cobra de você se consertar. Deus só está te dando bênção. Que Deus é esse? Que não está enxergando que a tua vida está toda torta e que precisa ser endireitada. Então é isso que nós temos que verificar. Não é julgar, nem tampouco condenar ninguém. Mas nós devemos provar. A Bíblia nos dá o direito de provar e ver se isso é verdadeiro ou é falso. Então prove, examine primeiro. Vê a vida deste profeta, vê o local onde ele está.
Ele está no local, ele está falando ali, sendo gravado, ele está no local. Olha o local que ele está. Se ele estiver no local que você considere uma bênção, então sim. É uma pessoa abençoada que está orando por você para Deus te abençoar. Agora, dependendo da situação, caia fora. Salte fora, não entre nessa não entre no engano, para se decepcionar, para ficar frustrado. A maior parte dos que vivem em depressão, isto foi uma pesquisa que foi feita, a maior parte dos depressivos, 60% dos que têm depressão é crente. Vocês sabiam? 60% de quem tem depressão é o povo cristão. São os crentes, principalmente os pentecostais. Sabe por quê? Por causa do engano, por causa da mentira que é pregada nas igrejas. E aqui nós queremos deixar bem claro que nós não vamos falar da placa desse, da placa daquele, da denominação desse, da denominação daquele. Não são todos. Não são todos. Tem igreja que trabalha com libertação, que é igreja de oração, que é igreja responsável, prega a palavra, tem compromisso com Deus, tem compromisso com a palavra de Deus. Então nós não vamos generalizar que são todos os cristãos, mas a pesquisa que foi feita, a maior parte, 60% dos depressivos, dos ansiosos, que hoje estão se tratando, tomando antidepressivos e até ansiolíticos, são cristãos, são crentes, por causa do engano. É muita promessa e nada se cumpre. É muita revelação, é muita profecia e nada acontece. Então nós temos que ficar bem atentos. Fiquem atentos, não é falando mal desse ou daquele, mas advertindo você do perigo que hoje nós estamos correndo. E isto serve para qualquer um de nós. Cuidado, muito cuidado com o mentiroso e enganador que está por aí. Está pedindo Pix. Olha, mande R$1.000 na minha conta, mande 200, mande 500, mande R$100. Tem pessoas que até se sujeitam a menos. Olha, mande R$10 na minha conta, que eu vou profetizar bênção na tua vida. Não vá atrás disso não, porque Deus não vende nada. O vendedor aqui é o enganador. Deus não vende. Ele gratuitamente nos dá. A única coisa que ele requer de nós é fé. Então, através da fé, você recebe a bênção. Então, não fique correndo atrás de profeta, não fique dando ouvido. Há muitas coisas que tem aí nas redes sociais, porque você vai se frustrar. Muito mais do que já está frustrado. Casamento destruído, vida destruída, desemprego. Porque tem muita gente aí fazendo a oração contrária, pedindo para Deus matar, pedindo para Deus castigar, pedindo para o mal voltar para a pessoa que mandou. Não é dessa forma que nós oramos, não. Tem alguém nos fazendo mal, Senhor, toma nas suas mãos. Me livra, Senhor, do mal, me livra do perigo, quebra os laços contra a minha família. Não é orando e pedindo para Deus castigar o que mandou o mal, o que é invejoso, ou que fez lá uma obra do mal contra nós, contra a nossa casa. Não é pedindo que ele morra. Não, isso aí seria uma oração que Deus não responde. E o dia que você fizer o mal para alguém, e o dia que você abater uma pessoa com palavra, você vai querer que aquela pessoa ore para você morrer? Então nós não podemos querer para os outros aquilo que nós não queremos para nós, e é a Bíblia que fala. Certo, meus amados? Então nós vamos ficando por aqui. Vamos encerrar. Que o teu dia seja abençoadíssimo. Que Deus te alcance com suas mãos poderosas e abençoe toda a sua casa e toda a sua família. Nós vamos ficando, mas deixando aqui um forte abraço para todos. Um forte abraço da parte da evangelista Odete, do pastor Milton e de toda a família Rodrigues. Deus abençoe também a tua casa, a tua família. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe teu dia. Deus abençoe a nossa terça-feira. Voltaremos aí neste dia ainda, no decorrer deste dia, com mais oração. Até lá então. Deus abençoe a todos.